Programa livre para todos os públicos. Marcos Vinícius, Wanda Claudino, Flávio Torres, Marília Brandão, dentre outros, fizeram parte do início dos movimentos ambientalistas cearenses. E no Pense Verde de hoje, você vai conferir um pouco mais dessa história contada por esses personagens. Veja agora a relação entre o primeiro encontro mundial sobre meio ambiente e o surgimento do movimento ambientalista cearense. A ampla difusão do ambientalismo se deu a partir da década de 70, quando a questão ambiental contemporânea entrava para a agenda global, motivada por eventos como a Conferência de Estocolmo de 1972, organizada pela ONU. Mas foi nos anos 80 que o movimento ganhava força no Brasil e logo depois no Ceará, com a perspectiva totalmente voltada para a integração entre o homem e o mundo natural. Veja agora como começou a história de diversos ambientalistas cearenses nessa luta pelo meio ambiente. O começo da minha militância ambientalista foi na universidade. Na agronomia, aqui em Fortaleza, a gente tinha um grupo que, de certo modo, contestava o modelo agrícola vigente. Então a gente trabalhava em campanhas contra os agrotóxicos, campanhas contra sementes que estavam sendo apropriadas por multinacionais. E a gente começou nesse campo aí na universidade em 74, 76, 77. Foi o nosso início na federação, no centro acadêmico. Esse foi o início de tudo. Projeto de arquitetura que previa o desmatamento de vários hectares do manguezal do Rio Cocó, próximo ali da região da cidade 2000, Guatemi. E o projeto dizia textualmente que manguezal era uma área fétida, que tinha que ser erradicada das áreas urbanas, porque só trazia problemas de saúde pública. E esse grupo de ambientalistas, professor Flávio Torres, da Física, da UFC, professora Marília Brandão, do Departamento de Biologia, a Fátima Lima Verde, da Escola Vila, eles resolveram fazer a discussão desse projeto e me chamaram enquanto geógrafa e especialista em áreas litorâneas para elaborar um parecer sobre o manguezal. E é a partir daí, lá pelos anos 1981, 82, que eu entro no movimento ambiental como geógrafa para elaborar um parecer sobre a importância do manguezal. Todo mundo tem uma trajetória, né? Nós estamos falando de 72, 3, né? Quando começou no mundo. A primeira conferência mundial sobre meio ambiente é em 72, em Estocolmo. Então foi a primeira vez que o mundo se reuniu para discutir meio ambiente. Então era uma coisa nova, uma linguagem nova, um vocabulário novo, uma preocupação nova. O que aconteceu comigo é que ocorreu de eu ir morar fora. Eu morava em Brasília, e aí aconteceu de eu ir para a Inglaterra. E eu tomei um choque muito grande, porque a gente achava que o Brasil tinha natureza, o Brasil não tem natureza. Na Inglaterra você cruza com veado na estrada, todas as lagoas inglesas estão cheias de marrecas, e patos, e cisne, e ganso, ninguém joga uma pedra. Então é um choque cultural grande mesmo. Isso foi o que uma das coisas que contribuiu. E segundo, foi o mundo que começou a discutir, e eu estava lá. Em 72, eu estava chegando na Inglaterra e estava vendo a Conferência Internacional do Meio Ambiente, inclusive com a participação brasileira desastrosa. O nosso ministro, que foi lá, para vergonha maior, um cearense, representando o governo, chegou lá e disse: que bobagem, nós queremos é fumaça. O Brasil quer fumaça porque fumaça é o que dá emprego. Nós estamos numa época em que queremos a fumaça, pode vir as indústrias, vão para o Brasil com a fumaça de vocês, nós queremos lá. Tinha terminado há pouco o curso de Ciências Biológicas, então a minha tendência com o estudo de ecossistema e defesa de ecossistema, isso aí já fazia parte do meu jeito de pensar, né? Aí eu tive a sorte, todas as coisas não tem isso, são sortes, são conjuminações de forças que ocorrem em determinado período da vida da gente. Então, lembro que eu tinha começado a dar aula na universidade, eu acho que eu comecei em 76, surge a SOCEMA, exatamente
Sociedade Cearense de Defesa da Cultura e do Meio Ambiente. E no meio de tantos embates, foi com muita garra que várias vitórias se concretizaram, como a construção de parques ecológicos, a SOCEMA e o SOS Cocó. Veja no próximo bloco a criação da SOCEMA e o Piche nas praias de Fortaleza. O Pense Verde volta já. Já imaginou você ir à praia, tomar aquele banho de mar e perceber que o seu corpo está coberto por piche? Bom, essa era a realidade das praias de Fortaleza antigamente. Saiba um pouco mais sobre isso agora, juntamente com a capinação química e a criação da SOCEMA. A SOCEMA, que foi a primeira instituição que se preocupou com o meio ambiente, foi fundada em cima de duas questões práticas. O governo estava fazendo um interceptor oceânico na praia que ia coletar os esgotos que vinham da cidade, né? Estava fazendo a primeira serviço de esgoto em Fortaleza e chamava interceptor, um grande cano grande que passa ali na praia, e esse cano ia derrubar aquele coqueiral da volta da Jurema, que era um cartão postal da cidade, é um cartão postal da cidade ainda. E aí aquilo derrubaria para não atrapalhar o trânsito. E a gente começou a dizer que é um absurdo, faz no asfalto, para o trânsito 6 meses, mas preserva esse coqueiral aí. Na mesma semana, foi anunciado um programa de capinação química. A prefeitura, talvez até na melhor das intenções, queria matar essa tiririca que nasce no sujo, iam botar um herbicida, imagine. O mesmo que se usava no Vietnã, como desfoliante. Então é uma coisa cancerígena. É uma coisa, a gente, que uma cidade que não tinha água, todo mundo ainda tinha cacimba em casa, o lençol freático alto, é uma loucura completa, uma doidice. Um agrotóxico, no caso, um herbicida, nas calçadas de Fortaleza. Tu imagina que pra gente, assim, é até meio esquisito pensar, pra que cortar a tiririca que nasce nas coxias da cidade de uma maneira tão agressiva, de uma maneira tão radical. Tão desproposital, a palavra seria essa. Então, isso foi discutido no espaço da universidade. Nós tivemos a oportunidade de pegar o próprio herbicida, né, que conseguimos na agronomia, que era o glifosate, fazermos algumas pesquisas com eles, pequenas V-dose, dose letal, VDL50, pequenas coisas assim. E quando a grande empresa, que era a Dow Química e a Monsanto, hoje conhecidíssimas pelas questões dos transgênicos, né, que eram as próprias que já estavam lançando esses agrotóxicos, então elas vêm mandando um bom vendedor para Fortaleza. Tu imagina que a gente junta todo mundo, lá foi no departamento de física, e começamos um debate com esse vendedor. Ele imaginava que nós éramos aquela coisa de Ceará, as pessoas não sabem de nada, então nós tínhamos feito pesquisas, nós sabíamos a estrutura molecular do agrotóxico, nós sabíamos como ele funcionava. Então eu acho que a pessoa tomou um susto, né? Tomou um susto. Na falta de algum argumento, eles disseram assim, tem algumas pessoas ali que são barbadas. Essa foi a mais interessante. Tem algumas pessoas que eram o Capelo, que já morreu, inclusive, um professor lá da fisiologia, era barbadinho. Então, porque era barbadinho, isso, na falta de algum argumento que nos convencesse, isso deve ser coisa de comunista. Entende? Que na época era uma época de caça às bruxas ainda, né? Vivíamos pleno 76. E a gente começou a se reunir para discutir essas duas questões. E aí a SOCEMA foi criada em cima dessas duas questões. E aí nós, era basicamente gente da universidade, muitas pessoas, eu não quero, mas eu tenho que citar Marília Brandão, Marcos Raimundo Vale, Joaquim de Castro Feitosa, que era a pessoa mais velha que nós fomos buscar para servir um pouco de guarda-chuva. E ele é uma pessoa maravilhosa, um homem já
mais velho que a gente, já fez a viagemzinha dele, mas uma pessoa muito sábia, muito culta e muito dedicada a essa questão. Tinha um museu na casa dele sobre a questão indígena. Graças a ele, a SOCEMA tem o nome de Sociedade Cearense de Defesa da Cultura e do Meio Ambiente, porque não era só uma questão de meio ambiente. Então nós fundamos a SOCEMA em cima dessas duas questões. Depois veio a questão que mais notabilizou a SOCEMA e que deu mais visibilidade a gente, foi o Parque do Cocó. O presidente do Banco do Nordeste da época, sobrevoando Fortaleza, viu aquele bolsão de área verde e disse assim, isso aqui é um ótimo lugar para fazer o banco, para construir o banco. Ocorre que o prefeito Evandro Aires de Moura tinha visitado Goiânia, tinha visto um parque dentro da cidade e ele tinha isolado aquela área para ser um parque. Uma iniciativa sensacional, né? Adiante do tempo, naquela época. Mas aí o Banco do Nordeste se interessou e ele modificou o decreto. Em vez de preservação paisagística, botou para fins de urbanização, o que permitiria passar a área para o banco. Então tornou a área de utilidade pública para fins de desapropriação. E o banco iria comprar. Aí nós enfrentamos uma luta muito árdua e dura, porque o Banco do Nordeste, naquela época, mais do que hoje, era o grande patrão de todo mundo, dos industriais, das prefeituras, dos governos. Então era um grande patrão intocável, né? Uma pessoa que não podia se tocar. E nós enfrentamos esse monstro sagrado, né? E culminando, entre várias coisas, o que realmente fez a diferença foi um piquenique ecológico no Parque do Cocó. E o chamamento era assim, visite o parque antes que ele se acabe. Porque aquilo era de fato um parque, né? Preservado, com zona de mata, etc. E um decreto de desapropriação onde seria a sede do banco. Então visite o parque antes que ele se acabe, mobilizou a cidade. Nós tivemos um domingo, com todos os artistas da cidade foram para lá, 20 e tantos conjuntos de choro, os escultores fazendo esculturas, os pintores pintando, os poetas declamando, sabe, assim, uma coisa da cidade mesmo. 3.000 pessoas lotaram aquele parque, 2.000, sei lá, muita gente andando lá. E isso assustou o poder estabelecido, porque brevemente teria uma eleição. E a coisa começou a tomar uma dimensão maior e tal, e aí o presidente do banco deve ter levado um puxão de orelha, e aí o banco desistiu da compra do terreno. Eu acho que o Parque do Cocó foi uma vitória grande. Entre as grandes vitórias assim, que tivemos, eu acho que vale a pena ressaltar a questão do piche, que é engraçado, que talvez vocês mais novos, como nunca sofreram essa questão do piche, vocês não se lembram. Era o seguinte, você ia para a praia todo domingo, você voltava todo sujo de piche. Porque o piche vinha, os navios soltavam óleos, e esses óleos que não vinham na forma de piche, ele ficava depositado nas praias. Então você sentava ali, quando você sentava você via um piche. Aí você só via a coxa, a perna, o pé. Chegava em casa, tinha que ter uma seção de detergente para limpar o piche. Isso era geral para quem ia para a praia naquela época. Então, o que é que nós fizemos? Fizemos uma campanha linda. Era piche enche o saco. E enche o saco mesmo. E na época, o que é que fizemos? A gente era muito audacioso. Nós distribuímos saquinhos com as pessoas na praia e todo mundo passou a encher o saco de piche. Fechamos e mandamos para a Capitania dos Portos, mandamos para a Secretaria do Meio Ambiente e mandamos para a SEMA, que era a secretaria, uma espécie de Ministério do Meio Ambiente que não existia na época ainda. Era uma Secretaria Nacional de Meio Ambiente. Todos eles aí receberam esse pequeno saquinho. Eu me lembro que o capitão dos portos se achou altamente agredido com o tal do presente. E qual era a grande coisa? O papel dele era explicar por que a gente estava vivendo, existe uma legislação que considerava aquele material um material agressivo, um material tóxico, um material poluente, por que a gente tinha esse incômodo? Pude fazer esse parecer mostrando a importância do manguezal. E aí houve uma mobilização que durou uns 4 ou 5 anos em torno do movimento SOS Cocó,
que foi um movimento muito importante para a cidade. Nós fizemos mapeamento da área de manguezal, definimos o nível de elevação das águas do rio nas áreas marginais, fizemos diversos pareceres, conseguimos audiência com o prefeito, com o governador, com os deputados, fizemos atos públicos que juntaram 2.000, 3.000 pessoas, diversos atos públicos, no Parque Adair Barreto, sobretudo, com participação dos políticos importantes da cidade, era um movimento muito forte, e conseguimos a vitória de criação do Parque Ecológico do Cocó. O Parque Ecológico do Cocó foi um produto dessa mobilização do SOS Cocó. E, a partir daí, esse grupo estava em permanente ação e atividade. Uma característica particular do movimento ecológico no Ceará, que não acontece nos outros estados, é que, a partir desse foco do SOS Cocó, foram articuladas várias entidades de categoria. No próximo bloco, confira a última parte da história sobre o movimento ambientalista cearense. O Pense Verde volta já. Continue assistindo agora o especial sobre o movimento ambientalista cearense. Naquela época, apesar dos poucos recursos de comunicação, todos realizavam seus manifestos e se reuniam para discutir os rumos do meio ambiente cearense. E afirmam que a força de vontade e a disponibilidade dos ambientalistas engajados eram bem maiores que as dos tempos atuais. Nós fazíamos um movimento ecológico e envolvia todas as entidades que queriam participar. Desde setores da universidade, por exemplo, setores de trabalhadores, como a CUT, partidos políticos. Agora, o que prevalecia lá não eram os interesses particulares dessas entidades. O que prevalecia nessas discussões era o interesse da cidade. Eu acho que nós éramos mais mobilizados à época do que hoje. Eu acho que hoje, mais do que nunca, nós temos... O Brasil tem, eu acho, um aparato de leis que daria para ter uma boa qualidade de meio ambiente. O que nós não temos é o cumprimento dessas leis. E aí eu acho que era preciso que a sociedade se organizasse para ficar cobrando, denunciando, porque é impressionante como a gente consegue, sem poder, né, sem estar diretamente demitindo ou admitindo ninguém, você consegue, com a opinião pública, fazer com que os responsáveis pelo meio ambiente se enquadrem dentro da legislação. Todos os outros aspectos, as formas de participação, uma forma de participação de internet, você faz aquilo, faz um apoio, faz algo, assina uma coisa na internet e já se sente, de certa maneira, satisfeito, entende? E as pessoas têm muito. Nós desenvolvemos uma sociedade com uma visão muito pouco olhando para o outro, né? Uma sociedade que todo mundo corre na questão do individualismo, né? Todo mundo, qual é a vantagem que eu vou ter de perder tanto tempo? A gente perdia tempo e dinheiro, energia, saco, mas a gente tinha uma satisfação monstruosa, né? De resultados, né? Então isso era algo que nos movia muito mais. E eu, às vezes, tenho dificuldade de ver as pessoas assim sendo movidas por esses fatores. Porque o tempo não é isso, né? O tempo está nos levando a essa coisa de falta de solidariedade, a uma sociedade menos coesa e, aliás, muito enredada, né? Porque a sociedade hoje é em rede, né? Muito enredada, muito informada, mas essa coisa vem de uma forma diferenciada. Hoje nós temos até televisão comercial de grande audiência colocando a questão ambiental na pauta. Na década de 70, 80, era quase impossível alguém pautar a questão ambiental num jornal ou na televisão. Hoje nós temos supermercados vendendo produtos orgânicos, sem veneno. E hoje nós temos tudo isso e, apesar disso, a gente não consegue mobilizar as pessoas para questões práticas do dia a dia. Uma das questões que eu acho que pode estar ocorrendo é que essa fragmentação
tudo muito rápido, tudo muito no clique, tudo muito imediato. Eu acho que essa coisa faz com que as pessoas não tenham mais, assim, não dediquem tempo para a militância. Nessa época, os anos 1980 até 1990, no começo, a sociedade civil era muito ativa, muito mobilizada, uma situação completamente diferente do momento atual. Hoje a gente vê as pessoas desmobilizadas, descrentes, inclusive, né, da participação social, com outros interesses. Com a realização da Eco 92 no Rio, quando mais de 180 países reconheceram os danos que causavam ao ambiente, o Greenpeace recebeu o empurrão que precisava para levantar o debate ambiental. Se comprometeu em levar à realidade os desafios ambientais para a agenda política nacional e internacional. Temas como florestas, clima, energia, oceanos, agricultura sustentável, tóxicos e promoção da paz são os principais objetivos da organização. O Greenpeace, onde eu trabalhei por 2 anos, talvez seja uma das mais bem-sucedidas organizações não governamentais no mundo hoje com relação à defesa do meio ambiente. Não é? Eles começaram ali na década de 60, protestando contra a explosão, tá certo, de testes atômicos ali na fronteira dos Estados Unidos com o Canadá, né, nas chamadas Ilhas Aleutas. Não é? Congregava naquele momento muita gente que tinha vindo do movimento hippie, né, tanto é que o Greenpeace surge exatamente por causa do paz e amor. Né? Na verdade, quando eles terminaram o ato, a imprensa foi, não é? Então eles disseram lá, make a Greenpeace, né? Faça uma paz verde. Né? Então esses dois lados, green, o verde, peace, paz, a paz verde, está muito presente na própria ação do Greenpeace. Porque o Greenpeace é uma entidade pacifista, mas o pacifismo não significa passividade. E o Pense Verde de hoje vai ficando por aqui. Quer mandar dicas ou sugestões? É muito fácil. É só você falar com a gente no facebook.com/PenseVerdeTV. Ou então você pode ligar para a gente no 3477-3422. E lembre-se, ecologia é vida, ecologia é cidadania. Até o próximo programa. Tchau!